Automaticamente você vai ser fiel ao seu pastor, vai ser fiel à esposa, ao esposo, você vai ser fiel ao filho. Mas se você não é fiel ao Deus, como é que você vai ser fiel a outra pessoa? É por isso que o próprio Jesus falou, né? Ama-te ao teu próximo como a ti mesmo. Se a pessoa não se ama para amar o próximo, se não é fiel a Deus, que deu a vida a Ele, que provém todas as coisas para Ele, como é que vai ser fiel a um ser humano? Agora, claro, a pessoa de caráter, independentemente de religião, ela sempre vai ter uma conduta ímpar, uma conduta exemplar. Porque lá na minha localidade eu conheço meninas ímpias, sabe? Que sempre tiveram bons relacionamentos, não ficaram se envolvendo com pluralidade de pessoas, e conheço servas de Deus que, infelizmente, se envolveram com muitas pessoas. Então, claro, sim, concordo que o caráter está, mas com certeza tem que ter o sentimento também. Graças a Deus. E já tem aqui até uma pergunta para o nosso pastor Jardel. Por favor, pastor, não identifique não, mas em cima da fala do pastor Leandro, eu queria saber do pastor Jardel o que ele acha sobre... Eu conheço pessoas que nem religião tem, e ele disse que quem é fiel a Deus será fiel a outras pessoas. Eu conheço ateus que são fiéis a pessoas. Pastor Jardel. Então, o caráter, ele não começa a ser forjado quando nós nos convertemos. Aí tem duas linhas aí que nós precisamos entender. O nosso caráter, ele começa a ser elaborado já na nossa infância, na nossa adolescência, que são a fase em que o caráter de uma pessoa vai ser forjada. E existem muitas pessoas, como de famílias que não são evangélicas, não podemos dizer assim, né, cristãs, né, podemos dizer dessa forma, mas que são pessoas que produziram nos seus um caráter, um bom caráter, uma formação de caráter adequada, aonde essa pessoa ela aprendeu a ser fiel, a ser honesta, a ser verdadeira. Sim. E isso independe da fé que esta pessoa professa. Como também nós temos muitas pessoas que já se converteram, já entregaram a sua vida para Cristo, mas ainda não permitiram o seu caráter ser moldado. Foi como eu li aqui na definição do caráter. O caráter refletirá os traços da nossa natureza, né? Pecaminosa, influenciada pelo mundo, ou os traços da natureza divina, influenciada pela palavra de Deus. Sendo que, não estou dizendo com isso que todos que não são evangélicos, que não são cristãos, são mau caráter. Não é isso. Tem muitas pessoas que de índole abençoadas, assim, a gente olha assim, só falta ser cristão. Mas tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, já servem a Cristo, mas ainda não deixaram o seu caráter ser moldado pela palavra de Deus. E aí a gente vai ver cristãos que não apresentam um caráter adequado com a sua fé, e vamos ver pessoas que não são cristãs e que têm um caráter muito moldado de uma forma muito legal. Então acho que o caminho é esse. Deu para entender? Quase. Esse tema ele é bem complexo. Porque o caráter não está vinculado literalmente a uma fé cristã. O caráter ele é formado desde a sua infância, da sua adolescência. Entendeu? Tem pessoas, como eu falei, tem pessoas que perdoam facilmente, tem pessoas que não perdoam, tem pessoas que são fiéis ali, honestas, legal. Tem maridos que não são cristãos e são fiéis às suas esposas. Foi formado um pai exemplar, uma mãe exemplar, e segue tudo isso, entendeu? Então não tem nada a ver com a questão de ser cristão. Não quer dizer sobre a cultura familiar dele. Sim, a formação que ele teve desde a sua infância, desde o seu berço. Concorda com isso, pastor? Então,
caráter tem a ver com princípio moral. E tem a ver com moral. E o princípio de Deus qual é? O princípio de Deus é um princípio moral. Deus é moral e é ético. Deus, ele é moral desde o princípio. E o que acontece? A gente vê dentro da Bíblia pessoas que têm o caráter moral. José tinha o caráter moral de Deus. E o caráter, ele está diretamente ligado à personalidade da pessoa. Cada um tem uma personalidade. Ninguém aqui tem a mesma personalidade. A minha é diferente da sua, diferente da dele. Cada um tem uma personalidade. E qual é a personalidade de José? José é fiel. O que é fidelidade? Nosso professor aqui, doutor, pastor, ele usou aqui o termo emet, né? É o hebraico, né? Isso. Só que existem outras raízes da palavra fidelidade, palavra fiel. A palavra fidelidade está ligada diretamente à fé, à emuná. Quando a gente fala de fidelidade, a gente está falando de firmeza. A gente está falando de algo que a gente se agarra até o fim. A gente não solta. Então, a pessoa fiel, ela revela o seu caráter. Imutável. Não tem outra forma de se ver. Hebreus 10, 23 diz o quê? Retenhais firme a confissão da esperança. Firmeza. É um dos atributos, é uma das raízes da palavra fidelidade, firmeza. Nisso eu me firmo, eu me agarro. Então, alguém que é fiel, alguém que tem um princípio moral que está ligado ao caráter, ela fica naquela posição até o fim. Independente de quem trai, não vai trair. Eu já fui traído e não traí. Porque o princípio aqui do caráter está ligado diretamente a Deus, ao Criador, independente de você ser crente ou não. Caráter você tem e está ligado ao princípio ético de Deus. Você tem ele na tua formação. Independente do teu pai ter caráter, da tua mãe ter caráter. Porque tem muita gente que é filho de alguém que tem caráter e não tem caráter. E vice-versa. Ô, pastor Leandro, o Astrogildo, né? Isso, de Santa Cruz da Serra, ele diz assim: eu discordo da fala da pastora. O que então me dizer dos irmãos de José e também de Davi? Mas os irmãos, a pergunta dele está um pouco vaga. Está um pouco vaga. Mas eu peguei um pouco também dos irmãos de José. Mas aí com relação ao que é fidelidade a Deus. O que eu entendi é que se eles eram fiéis a Deus e fizeram o que fizeram, que caráter é esse? Se eles são fiéis a Deus e fizeram o que fizeram. Uns traíram o irmão. Eu disse José. Não, José foi fiel. Não, ele está falando da pergunta dele. Da pergunta dele. Davi era fiel a Deus? Sim. E aí? Mas ele traiu Deus. Ele traiu a Deus, não. Ele traiu os seus princípios, né? Os princípios. Falha de caráter. Davi teve falha de caráter. Então o caráter dele era deformado? Falha de caráter. A fala está contigo. A pergunta dele está um pouco vaga. Se for falar sobre os irmãos de José, aí tanto o pastor Jardel quanto a pastora Dilma já respondeu aqui. Na minha opinião, a fidelidade é uma questão de escolha. Ou você escolhe ser fiel. Pode estar vivendo no meio de uma comunidade, você pode escolher ser fiel. Pode estar vivendo no meio de um lar totalmente destruído, você vai escolher ser fiel, escolher ser alguém de caráter. Tanto que, se fosse assim, né, nós vemos aí, que eu não deu para trazer, mas quando você faz algumas pesquisas mais no profundo, você vai ver que irmãos gêmeos nasceram, né, no mesmo dia, criados pelos mesmos pais, na mesma época e com caráter totalmente diferente. Por quê? É uma escolha. Tem gente que aprende o caminho correto, mas não segue o caminho correto. Exatamente. E nós vemos isso porque a própria pastora já me deu uma colinha aqui, é verdade. Esaú e Jacó, né? Acabei de falar isso aqui para ele. A conduta de um e a conduta do outro. O outro trocou a primogenitura por algo privado aqui, por algo ínfimo, né? Por algo insignificante.
uma comida, basicamente falando, né? E já Jacó não, lutou. Mas eu pego o exemplo aqui maior na minha vida, assim, é de Daniel, né? Daniel tinha tudo, assim como José, né? Para ser infiel, estava numa terra longínqua, numa nação que não era a sua, mas no meio de um montão. Você acha que outros hebreus não comeram a porção do manjar do rei? Comeram. Se olhar o texto, você vai ver que outros comeram. Mas eles, a Bíblia diz, mas Daniel e seus amigos colocaram no seu coração em não se contaminar com o manjar do rei. Está lá no capítulo 1 de Daniel, né? A partir do versículo 8. Então ele é o que? Ele, além de ter um caráter como a pastora, e o pastor Jardel, a pastora Dilma falou aqui, ele se colocou na posição de fidelidade. Ainda que todos estivessem ao seu redor fazendo o que era errado, ele colocou no seu coração em não fazer isso. Por exemplo, lá na minha família, por parte de mãe, né? Considero mais por parte de mãe, também parte de pai, mas mais por parte de mãe, que eu fui criado com a família todinha da minha mãe, meus tios. Do meu pai já era um pouco mais distante. Mas da família da minha mãe, eu fui o único pastor. Meu avô, né? E minha avó principalmente, que me levou para Jesus. Ele chegou ao cargo de presbítero. Um outro tio meu, que já está lá até hoje, né? Deve ter mais ou menos 20 anos como presbítero. E eu, só fechar aqui. E eu resolvi o quê? Seguir, fazer um pouco mais. E creio que meus filhos irão além. Por quê? Porque eu escolhi ser fiel, ter um caráter de fazer algo melhor e maior para Deus. Pastora Dilma, a irmã Michele Arias. Sim. Doutor assim, minha pastora, que Deus te abençoe. A paz do Senhor, minha missionária linda. Missionária, Michele. Tem muitas pessoas aqui mandando, estava com saudade de ouvir o pastor Leandro falar, mas se for falar o nome de. Não dá, tá com vontade de ouvir o pastor Leandro falar, saudade de ouvir a sabedoria e a mansidão que o pastor Jardel tem. Muita gente aqui. Deus abençoe. Pastora Dilma, a senhora está muito linda hoje. Irmã Aline. Ô, glória! Muita gente. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, pastor Jardel, concorda com a fala do pastor Leandro? Eu concordo, eu só vou. Fez igual Garrincha, Eu só vou. Oi? Não, ela falou, tu falou. Ele fala, agora depois volta ela. Não, mas o que tu falou? Fala aí, pastora Dilma, depois tu voltou para lá. Ah, perdão. Fala, pastor Jardel. Desculpa. Eu só vou Ela já assim. se preparou aqui, Foi né? boa. Passando a pastora Dilma. Eu só vou assim discordar da pastora Dilma na questão de que o caráter está ligado à personalidade. E não é, porque cada um tem uma personalidade. Então, a pastora falou que o caráter está ligado à personalidade de cada um. Fidelidade. Não, personalidade. Não, a personalidade eu falei individual. Então, só que Cada um tem uma personalidade. cada um tem uma personalidade, mas a personalidade não tem nada a ver com o caráter. Porque personalidade é uma coisa particular de cada um, né? Sim. Uns são Eu expliquei isso. mais introvertidos, outros são, né? E isso não, porque senão quem está ouvindo, né, pode entender errado. A personalidade não tem nada a ver com o caráter. Não, a personalidade tem a ver com a fidelidade, sim. Não, com Cada a um. fidelidade. Eu estou falando da personalidade. Que a pastora falou, cada um tem uma personalidade. Sim. Aí quem está ouvindo... Em relação à fidelidade. Quem está ouvindo... Não, mas aí não tem nada a ver personalidade com fidelidade também. Personalidade é uma coisa, fidelidade é outra, e o caráter está ligado à fidelidade. A personalidade, a pessoa pode ter uma personalidade, o outro ter outra personalidade, e os dois têm um caráter ligado, independente da sua personalidade em si. Então, com a sua fala, o irmão quer dizer que o caráter, a personalidade se controla. E o caráter, ele deforma e se forma? O caráter também se molda. Ele se forma. A personalidade... É verdade. A personalidade...